Vamos ficar em pé. Queria chamar aqui a missionária Roberta Monqueiro, que vai trazer a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Missionária Roberta é ovelhinha aqui da casa, chegou há pouco tempo, mas já chegou abençoando, a vida das mulheres com palavra de Deus para os nossos corações. E o Senhor tem algo para falar conosco. Seu coração está preparado? Seu coração está preparado? Então feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, o meu coração está preparado para ouvir todas as tuas palavras. Fala comigo, Senhor. Me trata nesta noite. Move-se neste lugar e traz uma transformação em mim. Assim eu oro, em nome de Jesus. Você pode receber a missionária com aplauso a Jesus? Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz de poder estar nessa noite, servindo a minha igreja. É uma honra poder estar aqui, sendo utilizada nas mãos do Senhor. E eu creio que não vai ser diferente do que os outros cultos. Trabalho de mulher sempre é um trabalho especial. Porque quando o Senhor fala de nós, Ele diz que as mulheres, elas são o vaso mais frágil. Então tudo aquilo que é frágil deve ser cuidado de uma forma mais especial. Certamente esse culto, ele é mais especial, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. Gostaria de louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Yara, muito obrigada pela honra, a confiança, pastor Daniel, a minha família, o meu esposo. Eu disse para ele: hoje é um culto de mulheres. Aí ele disse: não, mas eu vou, porque eu vou interceder pela sua vida. Eu queria deixá-lo em casa, mas quase que eu perdi a bênção. E não só isso, ele disse que também jejuou pela minha vida hoje. Porque o ministério, ele não é sozinho, amadas? Nós nunca alcançamos lugar nenhum sozinha. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração. E eu vou buscar ser fiel em tudo que o Espírito Santo de Deus falou comigo. E eu trouxe o meu caderninho. Quem estava na TPM sabe o mistério do caderninho. E eu creio que o Senhor falará ao nosso coração. No livro Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 9. Queria pedir ajuda aí dos músicos para estar me ajudando aí na ministração. Cânticos dos Cânticos 4, versículo 9. A Bíblia tem uma leitura um pouco diferente. Diz assim: você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com simples olhar, com uma só pérola do seu colar. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com simples olhar, com uma só pérola do seu colar. Fecha os teus olhos, eu quero fazer mais uma oração. Pai bendito, em nome do teu Filho amado Jesus, chegou a hora, Senhor, de eu compartilhar com elas tudo que o Senhor me disse nas madrugadas, dentro daquele quarto. Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu sinto a tua presença, a tua graça. Doce amigo Espírito Santo de Deus,
Que nessa noite, Pai, o Senhor venha curar os nossos corações. Trabalha, Senhor, tenha liberdade de trabalhar no nosso meio. A Tua presença é real. Sonda, Senhor, o mais profundo do nosso coração feminino. A nossa alma, Senhor, diante de Ti. E opera, Senhor, para a glória do Teu nome. Obrigada, Senhor, por esta noite tão gloriosa, porque nós já podemos agradecer por tudo que temos a convicção que já foi realizado. Em nome de Jesus, eu quero Te louvar e Te agradecer, porque eu tenho convicção que me ouves. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, meninas, louvando, exaltando o nome do Senhor. Em Cantares, no capítulo 4, vemos o amado admirando a beleza de sua noiva, de sua amada. Vem expressar o deleite que os amantes encontram um no outro. Ele chama a noiva de jardim fechado, indicando o caráter exclusivo desse relacionamento. Nós já começamos a ver aqui no início dessa noite, o Senhor falando e demonstrando que o desejo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida é um relacionamento íntimo. O relacionamento mais íntimo que um homem e uma mulher têm é na sua atividade sexual. E o livro de Cantares faz aqui uma analogia do que é o desejo do Senhor para nós, como noiva, como esposa, se relacionar com Deus. Um nível de intimidade profunda. O Senhor olha para nós e contempla a exclusividade do nosso relacionamento com Ele. A Bíblia revela o desejo de Deus em ter intimidade conosco, por meio de alegorias como encontrada no livro de Oséias, e de passagem como Isaías 54, verso 5, que diz: pois o seu Criador é seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. É o seu nome. E envolvidos nessa profunda intimidade, em Cantares 4:9, o noivo, mediante a contemplação da noiva, tem o coração disparado. Nós vemos aqui o noivo admirando a beleza de sua noiva, de sua esposa. Aquela que era um jardim fechado, que ainda era virgem, mostrando a exclusividade daquele relacionamento. A palavra do Senhor diz que o coração dele dispara no olhar dela. E ele diz: uma só pérola do seu colar. Uma só pérola do seu colar fez o meu coração disparar. Ela possui um colar de pérolas, mas ele diz que apenas uma pérola é suficiente para trazer o gozo em seu coração. Uma só pérola traz admiração, e a admiração traz honra. O noivo fala para esta noiva que ele contempla o colar. Eu quero que você olhe para a mulher que está do seu lado nessa noite e diga com muita fé e convicção: que lindo é o colar que você possui. Contempla esse colar no seu pescoço. No pescoço daquela que está ao seu lado. E eu fiquei tão feliz que quando eu cheguei aqui, que eu vi algumas obreiras com um colar no pescoço. Você falou baixinho e parecia que estava tímida. Mas se você sentou do lado dessa mulher, eu creio que você tem comunhão com ela. Então você vai olhar para ela com fé
e convicção e vai dizer: que lindo o colar de pérolas que você carrega. Aleluias. O colar é um adorno, é um enfeite. Sim, nós temos colares de pérolas, adornos espirituais. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos apenas, meninas, um colar de pérolas, mas nós também temos a coroa da sabedoria, como dizem Provérbios. Temos pingentes de amor e vestidos de realeza. Nessa noite estamos no meio de muitas mulheres, e eu creio que vocês se arrumaram, colocaram sua melhor roupa, seu melhor vestido. Mas eu quero te dizer que tem um vestido mais excelente do que esse que eu estou vestindo. Existe um vestido mais excelente do que aquilo que você está vestido. A palavra do Senhor diz sim que nós temos um vestido, e ele é de linho fino, ele é puro, ele é branco. Em Apocalipse 19, 7 e 8 diz: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e sua noiva, chegou o momento do casamento com sua noiva, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Os nossos atos justos vão tecendo um lindo vestido espiritual em nós. O Senhor nessa noite não quer falar dos nossos vestidos. Ele também não quer falar da coroa que nós carregamos. Mas o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração para falarmos a respeito do colar de pérolas que carregamos. Aleluias. E o que são as pérolas? E o que são as pérolas? O próprio nome pérola revela o seu significado. A palavra vem do latim pirla, diminutivo de pira, que significa lágrima. A pérola é a lágrima da ostra. Eu carrego no meu pescoço um colar de lágrimas. Você carrega no teu pescoço um adorno espiritual. Uma só pérola atrai o olhar do noivo. Uma única pérola. Pérola significa lágrima. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele é atraído com uma só pérola do meu e do seu colar, porque Ele sabe do processo que foi necessário, de tudo o que aconteceu, as escolhas e as decisões que eu e você precisamos tomar para que cada pérola fosse formada. Ele diz que ela tem um colar, ou seja, muitas pérolas, muitos processos. Para se desenvolver a saúde emocional, precisamos ter clareza em nossa mente, que nós teremos que enfrentar muitos processos. Mas cada processo irá nos adornar. Cada processo vencido chamará a atenção do noivo. Cada processo vencido atrairá a admiração do noivo e certamente nos honrará. Precisamos ter clareza que a palavra do Senhor diz em João 16:33:
Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Falando a respeito de saúde emocional da mulher cristã, esse texto precisa estar claro no nosso coração, que nós teremos muitas aflições, isso é uma verdade, e nós não vamos conseguir escapar dela. Se o nosso Senhor foi afligido, nós não seremos dignas de passar pela jornada da vida em sandálias de prata, no conforto de todas as coisas. Cada uma de nós passará por um Getsemane. A palavra do Senhor diz que Jesus adentra o Getsemane e seus discípulos adormecem do lado de fora. Não só pela tristeza, como diz a palavra, porque o Getsemane era do Senhor, não era dos discípulos. O processo que eu passo não é seu, é meu. Todos que estão aqui passam por momentos de aflições. E Jesus veio falar conosco dizendo: tenho-vos dito isso. O amor do Senhor é tão grande para os seus filhos, que aqueles que têm comunhão com o Senhor, eles têm o privilégio de ter informações antecipadas. Aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo de Deus, recebem informações antecipadas. E Jesus me deu uma informação antecipada: Roberta, no mundo você terá muitas aflições. E o que são as aflições senão angústia, ansiedade, sofrimento, ato de pressão. E o Senhor vem nos dar uma orientação. Vocês vão ter, isso significa um fato que não será alterado. Então, para nós termos saúde emocional, meninas, nós precisamos ter a clareza que a nossa caminhada aqui na terra, ela já vem acompanhada com esses desafios. A nossa mente precisa estar setada nisso, de que haverão aflições, e cada aflições um processo, cada processo muitas lágrimas, cada lágrima uma pérola. Aleluias. Porque quando nossos olhos e a nossa mente compreende isso, nós lidamos melhor com a situação a qual estamos passando. É ter clareza. E o Senhor vem nos dar um conselho: tende bom ânimo. O Senhor vem nos dar uma orientação durante o período de aflição, durante o período de angústia, durante o período de ansiedade, durante o período da prensa. Tende bom ânimo. Você vai ter que ter ânimo. Aleluias. E o que é ânimo, meninas? Em hebraico, a palavra ânimo é shazak, que significa fortalecer, prevalecer, tornar-se forte, ser corajoso, resoluto, persistente, ser ou ficar firme, seguro, sustentar. O Senhor está falando, no dia da aflição, no dia que vocês forem acometidos pela má notícia, no dia que vocês tiverem que lidar com uma situação que vai gerar aflições, prensa no coração de vocês, na vida de vocês, um conselho é que vocês se fortaleçam. Um conselho é que vocês permaneçam. Um conselho é que vocês sejam resolutos, resilientes, com esperança. O Senhor nos dá uma orientação. E a palavra do Senhor diz: se no dia mau te mostrares frouxo, se no dia mau se mostrares fraco, a sua força será pequena.
Para se ter saúde emocional, você precisa crer na palavra do Senhor. Você precisa confiar, porque nós vamos lutar com dados e setas do maligno na nossa mente, que virão inflamadas, querendo roubar de mim e de você esta confiança. Eu consigo ter equilíbrio em meio à ansiedade? Consigo. Por quê? Porque nós somos bons? Não, porque nele nós temos paz. Nele nós temos paz. A palavra do Senhor em Salmo 33 diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Eu acho lindo este versículo que diz que o Senhor protege aqueles que o temem, mesmo em tempo de fome. O Senhor está falando aqui de um momento de escassez de alimento, mas eu quero te dizer que não é somente na escassez de alimento. Em tempos de crises emocionais, em tempos de pressão, o Senhor fala de uma escassez de recursos. Porque muitas das vezes, quando chega o dia que nós estamos sendo afligidos por alguma situação, falta recurso, falta força para sair da cama. Eu ouvi uma mãezinha que perdeu seu filho dizer que o simples ato de escovar o dente agora já era uma guerra. Você consegue entender a profundidade disso? Um simples ato de se levantar e escovar o dente. Ela disse que desde quando ela sepultou sua bebê, esse ato de escovar o dente era uma guerra. Ela está sob uma grande pressão. Mas como ela ainda escova os dentes? Mas como ainda ela sai da cama? Te digo, meninas, eu sou uma profissional dessa área, mas nós como psicólogos conhecemos até um determinado nível. Somente o Espírito Santo de Deus conhece a profundidade e a medida do que eu e você precisamos receber. Aleluias! Que palavras de um psicoterapeuta consolam essa mãe? Senão a graça soberana do Espírito Santo. Aleluias! Eu quero nessa noite, através do Espírito Santo, pastorear o teu coração no sentido de não ser a sua pastora, não é isso. Cuidado do seu coração pela palavra, em que você compreenda que para você ter saúde emocional, o princípio de todas as coisas vai começar na minha e na sua intimidade profunda com a pessoa do Espírito Santo. Porque Ele é o que protege. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. E por que as pérolas são tão preciosas? Por que uma só pérola atrai o coração do noivo? Já aprendemos aqui nessa noite que significa lágrima. As pérolas, elas são preciosas não somente pelo seu valor financeiro, mas pelo processo que passam. As pérolas custaram a dor e a resposta da ostra a uma ferida que lhe foi causada. A pérola, ela é tão preciosa porque ela é resultado da dor. Depois dessa noite, depois que o Espírito Santo de Deus ministrou tantos dias no meu coração, todas essas palavras, eu não tenho mais olhado para as minhas dores e para as minhas aflições do mesmo jeito. Todas as vezes que eu me deparo com os meus problemas de ordem
emocional que querem tomar conta do meu ser, eu logo acalmo o meu coração, indo ao quarto de oração, dizendo ao Senhor: Senhor, assim como o Senhor acalmou aquela tempestade, dizendo: cala-te, e aquela tempestade se acalmou, dá uma ordem, Senhor, à minha alma, para que ela se aquete, para que ela sossegue. E ali eu fico no meu quarto, até que eu sinta que Ele tocou. E isso às vezes acontece, meninas, no meio de um almoço, no meio do cozinhar, no meio de uma instrução com o Lucas, no meio de uma agenda a ser atendida, a minha alma se alvoroça dentro de mim, e a hora que eu vejo o meu nível de ansiedade está refletindo nos meus comportamentos. Eu já estou sendo mais rude com meu marido, eu já estou sendo mais impaciente com o Lucas, eu já estou falando palavras de pouca fé. Então eu me coloco no meu lugar e digo: é hora de parar, e vai ao quarto. Lucas, espera só um minutinho. Amor, vou orar, já volto. Desligo o fogão e entro no meu quarto, fecho a porta do meu closet, que é lá naquele quadradinho que eu fico. E ali, antes de eu dobrar os meus joelhos, eu já estou caindo em lágrimas, pelo nível de ansiedade que quer tomar conta de mim, que quer me descontrolar, que quer roubar a minha fé, que quer roubar a minha esperança. E eu me curvo diante da majestade santa e digo: Pai, olha a aflição, a agitação da minha alma. Eu não estou conseguindo lidar com esse movimento, Pai, porque o meu cérebro, Senhor, libera sobre mim cortisol, adrenalina, e eu não tenho controle sobre essas funções, mas o Senhor tem. E ali eu fico, amadas, até que eu sinto a paz. A paz que excede todo entendimento. Ali, com os meus joelhos dobrados, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar: aquieta-te, porque cada aflição é uma pérola gerada. E quando essa ficha caiu dentro de mim, eu comecei a passar os meus dias melhores, lutando contra a montanha-russa da emoção, olhando para a minha vida com olhar de cuidado de Deus, e entendendo que em cada lágrima, em cada dor, em cada aflição, em cada angústia que eu estou indo aos pés dele, na verdade eu estou preparando o meu colar de pérolas, porque no grande dia eu vou chegar lá no céu, e eu creio que nas mãos dele estará todo o meu processo. Nas mãos dele, ele vai ver: eu contemplei todas as decisões que você tomou para continuar posicionado em mim. Eu contemplei o quanto você lutou contra essas emoções que te afligiam. Eu contemplei o quanto você confiou em mim e na minha palavra. A pérola é tão preciosa, porque ela custa a lágrima e a dor da ostra. Nessa noite eu vejo muitas ostras diante de mim. Ostras felizes não fazem pérolas, disse Rubens Alves. A ostra, para fazer uma pérola, ela precisa ter dentro dela um grão de areia que a faça sofrer. Falar de sofrer para uma geração que quer tudo fácil, falar de sofrimento para uma geração a qual nós estamos vendo filhos que matam seus pais
por causa que não tem eles não sabem lidar com a frustração. Você fala não para a criança, ela sai birrenta, dando murro, sai dando tapa na mãe, na avó. Esses dias eu estava no supermercado e eu vi quando uma criança pequena, a avó tirou o celular dela da mão e aquela criança estava com um brinquedo na mão, e enquanto a avó pegava as frutas, aquela criança socava a avó. E a avó olhava para ela e fazia assim: ai, para! E mudava de lugar. Aí a criança ia atrás, socava ela de novo, e a avó: ai, para! Uma criança de 5 anos que não sabe aceitar o não. Se você ama o teu filho, tua filha, se você quer fortalecer as emoções dos seus filhos, diga não. Amá-los não é fazer tudo o que eles querem. Você precisa fazer eles suportarem a dor, para que eles tenham resistência emocional. Precisamos colocar eles para ter atividades. Ver o quanto é difícil cuidar de um guarda-roupa. Tarefa simples. O quanto é difícil cuidar da sua própria roupa, das suas peças íntimas. O quanto é difícil, talvez, lavar um carro. O quanto é difícil arrumar um fio. Mas os nossos jovens, os nossos filhos, eles não têm tolerância à frustração. Um não do namorado leva ao suicídio. Um relacionamento frustrado leva à depressão. Como nos comportar diante disso? Sendo que só vamos conseguir gerar pérolas diante a dor. Sem dor não há preciosidade. Sem dor não há beleza. Sem dor não há adornos. O Senhor foi o primeiro que sentiu a minha e a sua dor. E a dor dele nos traz honra. As feridas de Cristo nos curam. A palavra do Senhor diz que Tomé estava incrédulo, porque ele não viu Jesus. E ele fala: eu só vou acreditar se eu tocar nas feridas dele, se eu ver o lado dele. E a palavra do Senhor diz que Jesus novamente se apresenta no meio deles. E ele chega para Tomé e diz: toque. E a palavra do Senhor diz que quando ele mostra e diz: toque, Tomé diz: mestre. O que curou o coração de Tomé da incredulidade foi as feridas. Mostrar as minhas feridas para vocês são mais poderosas para te curar do que as minhas vitórias. Por isso o processo para nós cristãos ou não cristãos é mais difícil para quem não é cristão. Porque a fé deles, a força deles está em outro lugar. Mas nós temos um lugar seguro. Nós temos um lugar de apoio. Então, para se ter a nossa saúde emocional, é nós encararmos de frente a dor. O que temos feito com a nossa dor? Será que temos encarado e sentido a nossa dor até processarmos as pérolas? Será que nós temos encarado a nossa dor até processarmos as nossas pérolas? Ou será que estamos fugindo da dor? Hoje as pessoas querem negar a dor. Elas querem sublimar a dor. Elas querem projetar a dor. Negar, sublimar, projetar são mecanismos de defesa do nosso inconsciente. Negam a dor. Quantas mulheres que me procuram, às vezes elas têm um assunto para conversar com o marido e não conseguem, elas fingem que não estão vendo o que está acontecendo dentro do lar, elas negam.
As mães percebem algo errado, mas fingem que não estão vendo. Por quê? Pelo medo do enfrentamento da verdade. Às vezes tem medo. Eu estive com uma mulher e ela disse para mim que precisava conversar com um assunto com o esposo dela. E foi numa cidade que eu fui. E passado mais ou menos, ela tinha pego no celular dele, ele conversando com outras mulheres. Não era uma mulher cristã. E ela disse para mim, eu preciso conversar com ele, mas eu não consigo. E eu disse, por que você não consegue? Ah, porque ele sabe que eu quero conversar com ele, e aí ele enrola para chegar em casa. E quando ele chega, eu fico cansada de esperar e eu durmo. Será que o dormir não é uma negação? Não quero entrar em contato com essa situação. Passaram-se 2 meses, voltei naquele lugar, encontrei com aquela mulher e disse, você conseguiu conversar com seu esposo? Ela disse, você acredita que até hoje não? E eu disse, o que você está fazendo? Estou arrastando com a barriga. Estou em tratamento porque eu tive uma crise de ansiedade, de pânico. Essa crise de ansiedade, de pânico, nada mais é a vazão daquilo que ela fugiu. Daquilo que ela precisava resolver, mas não ficou acordada. Porque quando eu quero, eu não acho desculpas, eu acho estratégias. Quando eu realmente quero, eu não acho desculpas, eu acho estratégias. A palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele queria ver Jesus. Só que ele não tinha estatura. A multidão era grande. Ele podia se esconder atrás de desculpas. Ele podia dizer, eu sou pequeno, tem muita gente, para mim não dá. Não vou nem me arriscar. Mas a palavra do Senhor diz que ele sobe para ver Jesus. E quando ele sobe para ver Jesus, ele é surpreendido. Porque ele subiu só para ver. Mas Jesus contemplou a estratégia criada. E ele é surpreendido e recebe muito além do que uma visão. Recebe a visita do Senhor na tua casa. Desce, Zaqueu, depressa. Porque hoje eu vou entrar na tua casa. Eu vou honrar a tua fé. Eu vou honrar o teu movimento. Eu vou honrar a tua estratégia. Aleluias. O que nós temos feito com a nossa dor? Ela não conversou com o marido. E agora há pouco tempo voltei lá nessa cidade. E eu perguntei, e aí, como vocês estão? Divorciamos. Você entende isso? E ela disse, estou divorciada, estou tomando remédios fortíssimos para síndrome do pânico, não consigo dormir. Mas ela não entrou em contato com a dor. Ela precisava sentar com esse marido. Ela precisava colocar na mesa tudo que precisava ser encarado. Tudo que precisava ser avaliado. Mas ela foi carregando isso, sufocada dentro dela. E por não ser ainda uma mulher cristã, não tinha sabedoria. Não tinha quem recorrer. Não sabe do quarto de oração. Ser uma mulher cristã é um privilégio. Esses dias eu estava num salão fazendo a minha unha. E ali dentro tinha uma mulher muito rica fazendo a unha dela também. Eu sei que ela é rica pelo que ela estava falando. Da empresa dela. Estava ligando para as pessoas fora do país. Para cuidar das coisas dela. Que ela viaja. E ali naquela conversa ela começou a conversar comigo. E quando ela começou a conversar comigo, eu tentei falar de Jesus para ela, mas a ansiedade dela era tão grande que ela não parava nem para me ouvir. E ela dizia que ela tem muita fé em Deus e que ela acorda todos os dias, às 3 horas da manhã, para rezar o terço e fumar um cigarro. Isso é muito triste, meninas. Quando eu vi ela falando isso,
eu falei, meu Deus, que lugar de privilégio que eu estou. A alma dela está gritando e ela não sabe aonde ir. Mas a tua alma grita, mulher cristã, e você sabe aonde ir. Aleluias! E ela tem dinheiro, ela tem tudo. Então saúde emocional não está naquilo que eu possuo, mas naquilo que eu tenho dentro de mim. Por quê, meninas? Porque nós estamos passando por momentos onde as pessoas fingem que o problema não está acontecendo. Procuram culpados e negam o processo e não encaram de frente. Pessoas que têm alergia à dor. Pessoas que já não sabem mais ser disciplinadas pelos seus pastores. É só uma crítica, já sai da igreja. É só um período, fica sentado aí no banco até ser chamado. Tô magoado, não gosta de mim, não me dão oportunidade. Já procuram outro lugar, porque não querem sentir dor. E mudam, e mudam, e mudam, e nada muda dentro. Precisamos enfrentar a dor. O ato de não enfrentar a dor é o que impede a cura, impede a elaboração completa dessa etapa. O fato de não entrar em contato com a dor impede a sua cura. Quer ser curada? Quer ser livre? Você sabia que você pode ser livre nas suas emoções? Mas você ainda não descobriu isso? Você precisa entrar em contato com a sua dor. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe morreu em meu pai morreu em 2018, a minha mãe morreu em 2019. E quando a minha mãe faleceu, o corpo dela foi levado de São José até Paraisópolis, Minas Gerais. Foi uma viagem muito difícil, com o corpo da minha mãe na frente e eu atrás. E naquele processo de dor muito grande, que eu havia passado já 10 dias com ela na UTI, lutando com a vida. E a resposta do Senhor para mim foi não. Mesmo diante as minhas petições. Mas ela alcançou a salvação. E nós fomos, sepultamos a minha mãe. E no dia, bem logo depois do sepultamento, começou a chover. Sepultamento já é difícil, com chuva, aquele clima de chuva, de frio, fica tudo mais tenso. E isso tudo causa fortes memórias de impacto emocional. A chuva, o cheiro, o ambiente. E naquele dia a minha irmã também foi para lá. A minha irmã é de outra cidade. E naquele dia a minha irmã foi embora. Ela me deu um beijo, sepultou a minha mãe e disse: eu estou indo embora. Eu disse: você não quer ficar aqui? Ela: de jeito nenhum. E eu disse para o meu esposo: o que vamos fazer? Vamos embora ou vamos ficar aqui? E ele disse: pelo horário, pela chuva, é melhor permanecermos aqui. E agora, direto do cemitério para dentro da casa da minha mãe. E quando eu entrei dentro da casa da minha mãe, tudo estava no mesmo lugar. O seu vestidinho pendurado no banheiro. O cheiro dela pela casa. As coisinhas dela, o copo, do jeito que ela deixou estava. E eu entrava no banheiro, pegava o vestido dela e gritava de dor na minha alma. E eu ia para o quarto, agora eu tinha que dormir na cama que ela dormia. O cheiro. E era eu chorando, o meu esposo chorando, o Lucas chorando dentro daquela casa. E eu dizia: Senhor, me ajuda. Naquele dia o Espírito Santo de Deus orientou o coração do meu esposo dizendo: fiquem.
O que o Senhor estava falando? Entrem em contato com a dor. Porque se vocês não entrarem em contato com a dor, a sequela virá. E ali ficamos. Ficamos ali uns 2 dias. Voltamos embora para São José dos Campos. A partir daí começamos a ir, ter que cuidar da casa, ter que cuidar de tudo. Resumindo-se, passaram 3 anos da morte da minha mãe já. A minha irmã até hoje liga para mim e fala: onde você está, Rô? Eu falo: estou em Minas. Ela fala: eu não sei como você suporta ficar aí. Ela nunca mais colocou os pés na casa da minha mãe. Sou eu que cuido de tudo lá. Ela diz: você é louca. Como que você aguenta? Faz um vídeo para mim, mostra a casa da mãe. Aí eu viro a câmera, chamada de vídeo, e mostro para ela. Ela fala: misericórdia, eu já estou passando mal só desse lado. Eu digo para ela: vem, Pati, vem aqui passar um final de semana comigo. Ela não. Ela não quer entrar em contato com a dor. Ela não quer entrar em contato com as lembranças difíceis. Mas hoje eu estou lá, meninas, é como se nada tivesse acontecido. Sinto falta da minha mãe? Sinto. Muita. Só que no meio do processo da minha dor, eu gerei uma pérola. Precisamos ter respeito por cada momento que estamos passando. Você precisa ter respeito com o seu processo. Você precisa respeitar as suas etapas. Você precisa ser leve com você mesma. Se você precisa dessa camisa ainda do seu esposo que faleceu, olhe mais um pouco para ela. Não tem problema. Respeita o teu tempo. Respeita a tua dor. Não é porque todo mundo chegou e falou: tira daí, joga fora, você tem que fazer. O processo é teu, o tempo é teu, a dor é tua. Mas não fuja da sua dor. Precisamos abraçar a dor. Enquanto a ostra não abraça a dor, ela não faz pérola. E o que é abraçar a dor? A pérola, ela libera uma substância lisa, brilhante e redonda que cobre a areia que a fere, chamada nácar ou nácar. A ostra, ela é molinha por dentro, mas quando um grãozinho de areia cai lá dentro, ela sente dor. E o seu próprio corpo, o que ela possui, envolve o grãozinho de areia para que ela não sinta mais a dor. Enquanto ela chora, o corpo trabalha. Enquanto ela está sentindo dor, o seu próprio corpo está envolvendo aquela dor. Você, mulher ostra, precisa abraçar a dor. Abraçar a dor é: eu me rendo ao processo, abraço a dor. Eu me rendo ao processo, abraço a dor. Quando a pérola abraça a dor, abraçar não no sentido de você tomar posse dela. Abraçar no sentido de permitir que aquilo que você carrega faça o trabalho. A palavra diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a palavra diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Aleluias. A pérola, ela é formada e protegida. A pérola é formada através do que ela tem dentro dela. E o que ela tem dentro dela é o nácar. E o que você tem dentro de você? Não, porventura não sabeis vós que o Espírito Santo habita em vós? O nosso nácar é o Espírito Santo de Deus. O nosso nácar
É o Espírito Santo de Deus. Ao estudar a vida de muitas mulheres em geral, a psicologia descreve pelo menos 7 fases em que somos feridas, desconstruídas e reconstruídas. Pelo menos 7, a psicologia diz. O início da vida adulta como mulher solteira. Ser mulher solteira também é um processo de pérola. O início da vida conjugal, a chegada do primeiro filho, a entrada dos filhos na adolescência, a saída dos filhos de casa, a meia-idade, a morte dos pais e a aceitação da própria velhice. Esses já são alguns conflitos básicos que nós não vamos fugir. A vida adulta, o casamento, o primeiro filho, os filhos na adolescência, a morte dos pais, a meia-idade, a aceitação da própria velhice. Tudo isso vai gerar muita desconstrução em nós e nós precisamos ser construídas novamente. E eu escrevi aqui, eu me atrevo e me arrisco, Roberta Monqueiro, a ir além. Eu acredito, mediante as mulheres que me procuram, que as mulheres cristãs, que têm lutado contra as suas emoções mais profundas, elas têm pérolas extraordinárias. Pérolas como a descoberta de uma traição, a rejeição, o abuso sexual, o abuso emocional, a exposição de agressão física e verbal, a obesidade, a maternidade atípica, mães de filhos especiais, a dor de uma deficiência física, um segredo nunca confessado que lhe gera prisões, a falta de libido sexual, a perda de cabelos, a rejeição do esposo, a solidão, a rebeldia de filhos, a jornada dupla de trabalho, a viuvez e a necessidade de sempre parecer forte. Cada um desses itens que eu citei para vocês são pérolas de mulheres que chegam até mim, dizendo que passaram, estão passando e não sabem como lidar com suas emoções dentro de cada etapa dessa. Mulheres que lutam com a perda dos seus cabelos, com a solidão, a rebeldia dos filhos, a maternidade atípica, mães de filhos especiais. Eu sou mãe de um filho especial. O meu filho tem autismo em grau leve. Lucas é uma areia dentro da minha alma. Aleluias. Lucas foi a areia que o Senhor colocou no coração do meu marido. Eu me rendo ao processo, abraço a dor. Enquanto eu não abracei a dor, eu queria achar culpados. Por que nasceu assim? A culpa é minha. Enquanto você não entende o processo e entende que o Senhor está gerando coisas maiores na sua dor. A minha vida estava destruída. Eu conheci Jesus sem nada, sem base, sem emocional, sem nada. E o Senhor traz uma sementinha linda, meu filho Lucas. E a partir dessa dor, restaurou o meu casamento. A partir dessa dor, me mantém em pé todos os dias. Eu me lembro quando nós morávamos em Araraquara, estávamos passando por um processo de fogo. Aliás, quando não foi, né? Estávamos passando um processo de fogo. E
mesmo sendo psicóloga, mesmo sabendo de tudo que a ciência diz, mesmo conhecendo um pouquinho só do cérebro, quase eu fui à depressão. Eu não tinha vontade de sair da cama. Sair da cama era um desafio. E às vezes o meu esposo saía da cama para trabalhar e eu ficava ali, puxava a coberta. Eu dizia para o Senhor, eu vou ficar aqui. De repente, chegava no meu quarto Lucas. Tinha uma porta e uma sacada. E ele abria aquela porta e dizia, acorda, mamãe. E eu puxava assim o cobertor, fechava o olho e falava, não, Lucas, me deixa quieta aqui. O seu irmão arruma café para você. Aí ele ia até mim, subia na cama, pegava o meu olho e fazia assim, ó. Acorda, princesa. Ele abria com o dedo dele o meu olho e fazia assim, acorda, princesa. E eu sentava na cama, aleluia, falava, tá bom, Lucas, eu já estou indo. Até eu entender que isso era uma pérola, eu murmurava, não posso nem dormir, ficar um pouco mais na cama, me deixa quieta. E se não fosse esse grão de areia? Talvez eu estava lá na cama até hoje. E se não fosse o Senhor dizendo para mim, encara o processo, sai dessa cama, reage, levanta, porque você tem a mim, eu sou tua força. Aleluias, naquela época eu não sabia de toda essa beleza, das pérolas, e por muitas das vezes eu fugi do processo. Eu não sei qual dessas pérolas você já processou. Eu não sei qual pérola você ainda está processando. Quem sabe você ainda está parada na dor de uma das etapas que você ainda não venceu. Mas hoje o Pai nos reuniu para derramar sobre nós a unção que despedaça todo jugo, a unção que cura. O Pai vai nos ajudar a vencer, porque decidimos aceitar, abraçar o processo. A ostra abraça a dor quando ela libera o nácar. A ostra só pode cobrir o corpo estranho que entra dentro dela com aquilo que ela possui em si mesma. O que eu tenho dentro de mim é que vai ser depositado sobre a minha dor. E o que eu tenho dentro de mim é a presença do Espírito Santo, é a força do Senhor. Então, quando os meus olhos querem olhar para a vida do meu filho e roubar toda a esperança do meu coração, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim diz, eu tenho o futuro dele em minhas mãos. Aleluias. E ali eu acalmo a minha alma. O Senhor nessa noite te convida a entregar suas emoções a Ele, a entregar o cuidado, porque esse nácar de qualidade só pode vir pelo Espírito Santo de Deus. E descobrir que pérolas verdadeiras são diferentes das pérolas falsas. Elas são diferentes no tempo da formação. E isso faz toda a diferença na sua estrutura. As pérolas verdadeiras são formadas ao longo de muito tempo, camada por camada, o que lhe torna bem resistente na sua estrutura. Ela lasca, mas não quebra. A pérola verdadeira, ela lasca, mas não quebra. O que é lascar se não perder pedaços? No meio do processo nós vamos sendo desconstruídas e vamos sendo construídas à imagem do Senhor.
Porque a nossa leve e momentânea tribulação não há de ser comparado com o peso da glória eterna que há de ser revelada. O que o Senhor está fazendo conosco, é trazendo a dor agora, para nos livrar da dor eterna, porque cada dor é um processo de santificação, de purificação, de resistência, de combate, de fortalecimento. A nossa dor emocional, ela está sim num grande projeto, tecendo os nossos vestidos espirituais, tecendo a pureza do nosso vestido. Precisamos entender que a ostra que gera pérolas falsas, ela quer as coisas rápidas. Ela não suporta o tempo, a espera. Ela não entende o processo. Então ela sai de casa, ela arruma a mala e vai embora. Eu lembro quando eu estava com o Lucas. E o Lucas na escola, eu cheguei um pouco mais cedo. Ele estudava no Colégio Santos Dumont. Eu cheguei um pouco mais cedo para pegar o Lucas. E naquela época eu não tinha carro. Quando eu cheguei no Parque Santos Dumont para pegar o Lucas, eu encontrei o meu filho, Lucas, de 4 aninhos, que não falava. Foi falar com quase 7. Esquecido no parque de areia da escola Santos Dumont. O Espírito Santo de Deus impeliu meu coração e eu fui mais cedo para lá. E quando eu chego, eu vou dando a volta para entrar no portão da escola. E quando eu olho, o Lucas, uma criança de 4 anos, autista, sozinho, naquele parque, brincando. Quando eu vi aquilo, meninas, a minha alma despedaçou. Eu sangrei. E eu peguei pela mão dele, levei ele para dentro do colégio, apertei lá a campainha e disse: posso entrar? Vocês esqueceram meu filho do lado de fora. E foi aquela confusão, a diretora achando que eu ia bater, que eu ia causar, que eu ia quebrar tudo. Porque era isso que o inimigo queria que eu fizesse. Eu era nova convertida. Vim do mundo. Ainda tinha o sangue do Zé Roberto correndo dentro de mim. Ainda tinha a natureza do meu pai dentro de mim. Mas maior do que ela, eu tinha a presença do Espírito Santo. E aquela diretora falou: se acalme. Eu falei: não estou nervosa, eu quero ir na sala de aula falar com a professora. Abre o portão, por gentileza. E eu fui lá, bati na porta. Ela abriu e disse: eu vim buscar o Lucas mais cedo. Ela disse: só 1 minuto. E começou: Lucas, 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 Lucas. Nisso a diretora já estava lá na porta dando sinal para ela. E ela veio até mim e eu disse: você esqueceu meu filho do lado de fora. E ao invés dela assumir o que ela fez, ela disse: ah, mãe, o teu filho tem problema. Eu escutei aquilo, o Espírito Santo de Deus disse para mim: cala-te. E eu peguei o Lucas no colo, saí daquela escola sangrando, chorando, e disse assim no meu coração: nunca mais eu coloco o Lucas na escola. Nunca mais. Nunca mais ele sai de dentro de casa. Nunca mais. Nunca mais. Porque se eu colocar ele de novo, vão esquecer dele de novo. E eu cheguei em casa, falei com meu esposo e disse: eu vou tirar ele da escola. E meu esposo disse: não, você não vai fazer isso. Eu tive que entrar em contato com essa dor, com esse conflito, com esse medo, com essa ansiedade, com esse trauma. E como você venceu isso, Roberta? Confiando no Senhor. Porque quando eu cheguei lá, ninguém tocou nele, ninguém levou ele embora, ninguém roubou ele. E o Senhor me disse: coloque a tua confiança em mim, porque se ele está ali, foi porque eu cuidei dele. Ainda que os homens falhem, eu não falharei.
Confia em mim, filha. Descansa em mim. Confia. Não interrompa o que eu tenho na vida do teu filho pelo medo, pela angústia, pelas incertezas. Se esconda no nacar que existe dentro de você. Se esconda. Deixa que o nacar te envolva. Deixa que a presença do Espírito Santo de Deus te envolva. Aleluia, se eu comecei a gerar uma grande pérola, todos os dias eu precisava estar liberando esse nacar dentro de mim. Cada vez que eu deixava ele na escola, eu precisava estar envolvida pelo Espírito Santo. Isso daqui, meninas, não é para mexer com a emoção de vocês. Eu tenho um filho especial e o Senhor nos ensinou a lidar com ele para ensiná-lo. Ele guarda melhor quando nós mostramos e falamos. E quando eu estava no quarto de oração, o Senhor me disse isso. Diga a elas para se envolver. Permita que o nacar, permita que o Espírito Santo de Deus cubra os seus medos, para que você não pare com o projeto. Permita que o Espírito Santo de Deus cubra as suas incertezas, para que você não pare de crer no teu casamento. Permita que o Espírito Santo de Deus forme através da tua vida pérolas verdadeiras, que até se lasca, mas não quebra. E a maior prova disso é que você está aqui nesta noite. Você pode estar lascada, mas você não está quebrada, porque o processo é real. O que você está gerando é verdadeiro. Você tem gerado pérolas verdadeiras. Eu me rendo ao processo, abraço a dor. Só esse pedacinho. Eu me rendo ao processo. Ó na cara, ó. Abraço a dor. Olha o Espírito Santo de Deus abraçando a tua dor. Olha ele passando aí, ó. E você dizendo: Senhor, eu me rendo ao processo. Eu me rendo ao processo. Abraço a dor. Sauana, vem aqui rapidinho. Você tem um lindo colar de pérolas. Por isso que no começo dessa ministração o Senhor me orientou dizendo: diga umas para as outras, que lindo o seu colar de pérolas. Porque cada mulher que está aí do teu lado, ó, tem um processo vencido. Tem uma lágrima. Algumas já venceram esse processo. Vem cá, Sauana. Sauana carrega um colar de pérolas. Esse colar é só seu. E é você que vai ter que cuidar dele. E ainda que muitos não contemplem o seu colar, o Senhor contempla no mundo espiritual todo o processo. Sauana está aqui representando todas as mulheres. O Senhor olha Sauana com seu colar. E quando ela está na presença do Senhor, derramando aos pés dele a sua aflição, a sua angústia, o nácar envolve. O que é o nácar, meninas? É uma substância lisa que vai envolvendo o grão de areia.
até ele se tornar uma pérola. O que é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa saúde emocional? É Ele envolvendo cada lágrima, cada dor, cobrindo você com a graça dEle, a sombra do Onipotente descansará. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mulheres, não tem lugar mais honroso do que este lugar de intimidade e prostração ao Senhor. Pode se colocar em pé, Sawana. Você pode compartilhar conosco? Não foi combinado, mas eu quero que você me dê um nome só de uma pérola do seu colar, de um processo vencido. Frustração. Lembra de mais alguma outra pérola que você venceu? Decepção. Mais alguma? Muitas, foram muitas. Muitas. Talvez se eu te chamasse aqui, você ia falar. Obrigada, Sala. Hoje o Lucas estava comigo, quando eu estava com o colar de pérolas, e eu expliquei para ele o que significava. E eu disse para ele, você sabe o nome dessa pérola aqui, ó? E ele disse, não. Eu falei, Lucas. Lucas Ramos Monqueiro. Essa outra pérola, Rogério Guimarães Monqueiro. Essa outra pérola, minha primeira mesa de centro cirúrgico. Essa outra pérola, segunda mesa de centro cirúrgico. Essa outra pérola, terceira mesa. Quarta mesa, quinta mesa, sexta mesa do centro cirúrgico. Essa pérola, sepultamento do meu pai, da minha mãe. Calúnias, difamações, medo, angústia. Uau! Você carrega um colar de pérolas. Você entende a profundidade disso? Você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. E eu queria encerrar dizendo para nós que a saúde emocional da mulher cristã está intimamente ligada. O grupo de louvor, se puder vir aqui, por gentileza. A saúde emocional da mulher cristã está intimamente ligada ao seu posicionamento de aceitação ao processo e na utilização do que já possui dentro de cada uma de nós. O nosso nácar, que é a profunda intimidade com o Espírito Santo de Deus. Através de uma vida devota e piedosa, de oração, leitura da palavra, jejum, obediência e amor a Deus, obediência e amor aos seus pastores, fidelidade a Deus, fidelidade à sua igreja, aos seus pastores. Quando tudo isso você fizer, e se você ainda precisar de uma ajuda de um profissional, que você busque um profissional qualificado, não somente dentro da ciência, mas um profissional que tenha princípios que honrem a Deus. Se coloquem em pé, meninas. Com a permissão da pastora, eu queria orar. Pode orar, pastora? E eu queria convidar você, mulher ostra, mulher geradora de pérolas, a sair do seu lugar e vir aqui na frente para nós orarmos por vocês. Nós orarmos juntas, a pastora vai estar orando, as missionárias vai estar orando. Aleluia, que a nossa pastora possa subir aqui também já, para tomar direção. Que vocês, mulheres, que precisam vencer as etapas, os processos. Saia do teu lugar, vem aqui diante do altar do Senhor, para sermos revestidas do nácar, chamado Espírito Santo de Deus. Sai do teu lugar, vem aqui, mulher. Aleluias.
Vem aqui para você ser revestida do poder de Deus, da unção, da graça. Aleluias. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a missionária Roberta por essa palavra tão linda, revelada do céu para nós. Quem vive conhece o processo. E pode ser que hoje você está vivendo processos na sua vida. Como é difícil. Como é difícil. Passar pela luta é uma coisa, agora o processo até a vitória. Porque às vezes você passa pela luta, aparentemente venceu, mas Deus te mantém no processo. E é um processo difícil, porque a gente não quer processo, a gente quer resposta. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer que é no processo que são geradas as mais lindas pérolas para Ele. Para Ele. Esse colar é dele. É dele. Essas lágrimas que você chora, a Bíblia diz que elas estão todas em odres diante do Senhor. Ele vê cada lágrima que você derrama nesse processo que você vive. E o Senhor quer aqui nessa noite abraçar a tua vida, mulher que chegou aqui na frente, que está passando um processo. Vou pedir para as obreiras colocar as mãos sobre elas. Missionária Roberta também pode descer e colocar as mãos sobre essas mulheres que querem vencer esse processo, gerando pérolas, pérolas que glorificarão o nome do Senhor. Querida, isso que você está vivendo vai glorificar o nome do Senhor. Essa luta que você está vivendo vai glorificar o nome do Senhor. Creia nisso. Creia nisso. O que você está vivendo glorificará o nome do Senhor. Lá na frente, num lugar em que você não vê, há muita bênção, há muita vitória, há muita conquista, há muitas alegrias para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos nesta noite por mulheres, Pai, que segundo a Tua palavra ministrada nesta noite, tem passado, Senhor, por processos difíceis. Senhor, as areinhas estão doendo, estão machucando, mas Senhor, o nácar, que é o Teu Espírito, Senhor, é poderoso para abraçar esta mulher que tem sofrido dores tão grandes na sua alma. Espírito Santo de Deus, vai abraçando cada uma delas, vai abraçando, Espírito Santo, vai abraçando, vai tirando a angústia, a tristeza, a frustração, os sentimentos de perda, de abandono. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito, Senhor, venha acolher, venha abraçar nesta noite. Olá, e amai, chuiri, me anda, alabaxeri, anda, nábias. Vai enchendo de novo essas mulheres do Teu Espírito. Vai enchendo elas, Senhor. Vai enchendo elas, Senhor. As que ficaram nos seus lugares também nessa noite, Senhor. Vai enchendo com o Teu poder, com o Teu Espírito, Senhor. Vai abraçando nesta noite, Senhor. Ramaia, choremianda, labaias. Renova, Senhor, as forças, renova o vigor. Neste mundo, Senhor, teremos aflições, como diz a Tua palavra, mas dá bom ânimo a esta mulher, dá bom ânimo a esta mulher, Senhor, que ela possa caminhar, Senhor, que ela possa caminhar confiante para aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Que caiam por terra todo mal, que caia por terra todo espírito de angústia, todo espírito que tomou conta da alma, todo espírito
espírito de tristeza profunda. Troca, Senhor, esse espírito de tristezas por vestes de louvor, por vestes de louvor. Senhor, que ela possa, Senhor, em lugar do espírito angustiado, receber vestes de louvor, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus.
a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus, você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aplauda Jesus.